Shalom! Hoje nós teremos um shiur sobre Yohanan Perek Het, João capítulo 8, acerca da história da mulher adúltera. Nós vamos estudar se essa história é verdadeira ou falsa. Por quê? Porque há muito debate sobre a veracidade desta história, porque ela não consta em diversos manuscritos gregos importantíssimos e também não consta em diversos manuscritos aramaicos. Porém, ela é sim registrada em alguns manuscritos gregos, em alguns manuscritos aramaicos. Então, a história é verdadeira ou falsa? Só para vocês terem uma ideia, a história da mulher adúltera, ela não consta nos seguintes manuscritos e códices gregos. Não consta do Codex Sinaiticus, que é do século IV, que contém o Novo Testamento completo. Não consta do Codex Vaticanus do século IV, não consta do Codex Alexandrinus do século V, não consta do Codex Washingtonianus do século V, ou seja, não consta de todos esses textos gregos e também não é registrada em diversos manuscritos aramaicos, como o Haburis Codex, não consta também da Peshitta, não consta do Siríaco Antigo. Não obstante, a história da mulher adúltera, ela é registrada sim em alguns manuscritos gregos. Por exemplo, o Codex Bezae, o Textus Receptus, eles registram essa história. Em termos de aramaico, alguns textos também relatam essa história da mulher adúltera, como por exemplo, esta versão aqui, que é uma versão aramaica, pautada na tradição massorética oriental. Também consta a história da mulher adúltera nessa edição produzida em Israel, que é pautada na edição de Mossul no Iraque, então uma versão famosa. Também consta nessa versão da Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. Então vejam só, tanto em grego quanto em aramaico, a história da mulher adúltera é registrada em uns, mas não é registrada em outros manuscritos. Então nós vamos estudar e analisar, investigar se a história é verdadeira ou falsa, e vamos estudar ainda o porquê desta divergência entre os manuscritos. Mas primeiramente eu gostaria de ler essa história novamente, você já conhece, mas à luz de uma tradução que eu fiz de antigos textos aramaicos. Então eu fiz uma tradução literal do aramaico que eu gostaria de ler para vocês. Capítulo 8, verso 1, começa. Yeshua foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã foi novamente ao templo, e todo o povo vinha a ele. E enquanto estava assentado, ensinava-os. E os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério e a colocaram no meio. Disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada abertamente em ato de adultério. Abertamente aí significa que foi pega em flagrante. Verso 5. E na Torá de Moshe, ele nos ordenou apedrejar tais pessoas. Você, pois, o que diz? Eles assim diziam para pô-lo à prova, a fim de terem de que o acusar. Mas Yeshua, inclinando-se, escrevia na terra. E quando continuaram interrogando-o, ergueu-se e disse-lhes. E daí Yeshua fala assim, em aramaico. Aina menhum ditaui la rito kedmeia nesde reile kifa. Quem dentre vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a lançar sobre ela a pedra. E diz o verso 8. E novamente inclinando-se, escreveu na terra. E quando ouviram, não está em aramaico, mas está subentendido. E quando ouviram estas palavras, saíram um por um, a começar pelos anciãos, e a mulher foi deixada sozinha no meio. E quando Yeshua ergueu-se, disse à mulher: Onde estão eles?
não há homem para condená-la? Verso 11, e esta disse, nenhum homem, Maria, Adonai. E disse Yeshua, nem eu a condeno. E ele conclui, Zel umen hasha tuvla terten, vá, e de agora em diante não peques novamente. Então, vejam só, esta é a história e nós vimos que há uma divergência entre manuscritos. E por que há esta divergência? Ora consta em uns e ora não consta em outros manuscritos, tanto gregos quanto em aramaico. Bem, eu tenho duas hipóteses pautadas em diversos estudos. Uma primeira hipótese possível seria o seguinte: Yohanan, João, escreveu o seu evangelho e na primeira versão ele não colocou essa história. Esse manuscrito foi produzido e ele começou a circular sem a história da mulher adúltera. Porém, posteriormente, o próprio Yohanan pode ter decidido colocar essa história. Isso, gente, não é nada de estranho. Por exemplo, eu que já escrevi livro, eu escrevi um livro, depois eu quis fazer acréscimos no livro e fui acrescentando. Naquela época, para você escrever, e até hoje, para você escrever um rolo, um sefer, é muito caro. Não havia computador, não havia nada, demandava tempo. Era caro, ainda é o papel, a tinta, o processo de produção demora. Então vejam só, ele não poderia pegar o primeiro escrito e jogar fora, obviamente. Então o primeiro escrito original sem a história, ele produziu e começou a circular. Uma hipótese é que depois ele, Yohanan, ter decidido inserir esta história, pois ele se lembrou e achou importante registrá-la. E daí o que aconteceu? Dois manuscritos do próprio Yohanan começaram a circular. Um com a história da mulher adúltera e o outro sem a história. E isso gerou os copistas, ora copiavam o primeiro manuscrito, ora copiavam o segundo manuscrito, e daí gerou essa divergência, tanto no aramaico quanto em grego. Esta é uma hipótese. Não estou dizendo que isso foi assim. Uma segunda hipótese seria a seguinte: Yohanan, ele escreveu o evangelho sem a história da mulher adúltera e publicou esta obra original. E posteriormente, alguns discípulos de Yohanan, alguns discípulos de Yeshua, acharam por bem pegar essa história e inseri-la no texto, dada a sua relevância. Então, segundo essa segunda hipótese, Yohanan escreveu o evangelho sem a história da mulher adúltera. Posteriormente, discípulos acharam que essa história era importante, que ela merecia ser registrada, e eles colocaram essa história. E daí você vai perguntar, ora, mas alguém poderia colocar, adicionar uma história? Ora, isso é muito comum no judaísmo, não há nada de errado nisso. Vou citar apenas dois exemplos. O rabino Baal Shem Tov, ele não deixou obras escritas, mas os dizeres de Baal Shem Tov, eles foram registrados posteriormente por seus discípulos. E depois foram publicadas várias obras e várias histórias foram surgindo e foram sendo adicionadas, narrando a vida de Baal Shem Tov. Um outro exemplo, o rabino Nachman de Breslov, ele escreveu algumas coisas, mas muitos e muitos livros sobre o Nachman de Breslov não foi o Nachman que escreveu, foram discípulos dele que foram escrevendo, e daí pegaram tradições orais sobre o rabino Nachman de Breslov e posteriormente terminaram acrescentando e escrevendo essas histórias. Então vejam só,
antes dos evangelhos terem sido escritos, já circulavam tradições orais sobre os ensinamentos e sobre as obras de Yeshua HaMashiach. Era uma tradição oral que circulava. Essa tradição oral, depois ela foi registrada por escrito. Mas isso não impede que a tradição oral continue a circulando, porque todo mundo que sabe judaísmo sabe que a tradição oral é fortíssima e nada impediria que posteriormente discípulos pegassem uma história verdadeira sobre Yeshua e dissessem: olha, já que essa história é verdadeira e é uma história importante, vamos adicioná-la. Repito, isso pode ter acontecido no Evangelho de Yohanan de João, mas isso também já aconteceu com várias obras rabínicas. O próprio Talmud, gente. A Mishnah, a compilação de Yehudá Hanassi, acabou no ano 200, aproximadamente 200 depois de Yeshua. E Yehudá Hanassi, ele narra vários ensinamentos do Rabino Hillel. Mas vejam só, entre Hillel e a compilação completa da Mishnah, há aproximadamente 200 anos. Então o Rabino Hillel escreveu várias coisas, os ensinamentos de Hillel circularam de forma oral e mais ou menos 200 anos depois, o que estava circulando de forma oral terminou sendo registrado por escrito. Uma diferença de 200 anos. Quem já leu o Talmud completo, você sabe disso, que a própria Guemará, ela registra também feitos muito pretéritos, 200 anos, 100 anos, 150 anos, uma distância entre o que um rabino ensinou e o registro por escrito das palavras daquele rabino. Então a mesmíssima coisa acontece com Yeshua HaMashiach. Yeshua ensinou várias coisas, os ensinamentos de Yeshua, tal como de Hillel e de outros rabinos do Talmud. Esses ensinamentos, eles circularam oralmente e depois houve o registro por escrito, mas nada impede um acréscimo posterior de uma história verdadeira. Mas alguém vai falar: mas Tzadok, mas por que você está dizendo que essa história é verdadeira? Os discípulos poderiam ter inventado essa história e colocado essa história falsa no Evangelho. Por que você tem tanta convicção da veracidade dessa história? Ora, eu vou apresentar aqui e agora provas históricas. A primeira prova é do Evangelho dos Hebreus, Besorat Haivrim, o Evangelho dos Hebreus, que era um evangelho usado pelos Netzarim, pelos nazarenos, os judeus nazarenos, e essa obra circulava. E Eusébio de Cesareia, na sua obra História Eclesiástica, ele cita Papias. Papias viveu entre o ano 60 ao ano 130 depois de Yeshua, e Papias, ele teve acesso ao Evangelho dos Hebreus. Repito, um evangelho usado pelos judeus que criam em Yeshua HaMashiach, pelos Netzarim, pelos nazarenos. Papias cita os evangelhos dos hebreus e olha só o que ele diz. Que o Evangelho dos Hebreus expõe também outro relato de uma mulher acusada de muitos pecados ante o Senhor, que está contida no Evangelho dos Hebreus. Vejam, essa mulher acusada de muitos pecados, vários estudiosos afirmam que seria a história da mulher adúltera. Alguns estudiosos até rejeitam, mas muitos eruditos acham que Papias está se referindo ao Evangelho dos Hebreus, que diz assim: há um outro relato. Por que ele diz há um outro relato? Porque é um relato que não estaria originariamente no Evangelho de João, mas posteriormente um outro relato adentrou no Evangelho dos Hebreus, e essa mulher acusada de muitos pecados seria a mulher adúltera. Uma outra prova histórica também é de Jerônimo. Jerônimo, ele teve contato com muitos Netzarim, com muitos nazarenos, e em sua obra
ele narra que no Evangelho de João existe uma história da mulher adúltera, ele descreve a história da mulher adúltera e ele fala que ele encontrou essa história em diversos manuscritos, inclusive em manuscritos gregos e em manuscritos latinos. Então vejam só, já que a história da mulher adúltera aparece em diversos manuscritos aramaicos, todos esses que eu mostrei para vocês e outros, eu estou aqui dando apenas um exemplo desses três, mas existem outros. Já que a história da mulher adúltera aparece em diversos manuscritos aramaicos, consta também em alguns manuscritos gregos, e o próprio Papias falou sobre a Besorá Raivrim, sobre o Evangelho dos Hebreus, que registra essa história, Jerônimo também atesta. Então, essa história, ela é, a meu ver, verídica. Tanto é que o Beit Din Internacional do Judaísmo Nazareno já reconheceu a veracidade da história da mulher adúltera. É uma história verdadeira. E daí alguém vai perguntar, ora, mas será que essa história não violaria a Torá? Aparentemente, algumas pessoas acham que essa história violaria a Torá. Nós vamos mostrar que não. Mas por quê? No Sefer Vaikra, no livro de Levítico, capítulo 20, verso 10, está escrito assim: o homem que adulterar com a mulher de outro, sim, aquele que adulterar com a mulher do seu próximo, certamente será morto, tanto o adúltero como a adúltera. Então a Torá manda matar o adúltero e também a adúltera. E daí algumas pessoas perguntam, ora, Yeshua perdoou a mulher adúltera. Poderia ele perdoar alguém se a Torá prescreve que o adúltero e a adúltera devem ser mortos? Então a Torá manda matar e Yeshua disse que não. Será que isso contraria a Torá? Gente, vejam só, isto não contraria a Torá. No próprio Tanar, nós temos exemplos de pessoas que cometeram pecados gravíssimos, puníveis com a morte à luz da Torá, e essas pessoas foram perdoadas pelo Eterno. Um exemplo é Davi Améler, o rei Davi, ele pecou um pecado de adultério, ele merecia a morte, mas ele se arrependeu e o Eterno o perdoou. Outro exemplo clássico da própria Torá, o Egel Hazahav, o bezerro de ouro. O povo de Israel pecou com o bezerro de ouro, a idolatria é punida com a morte. O Eterno disse que exterminaria o povo. Moshe, ele intercedeu pelo povo e o Eterno perdoou o povo de Israel. Repito, o pecado da idolatria do bezerro de ouro é punido com a morte, mas o Eterno perdoou. Tanto é que na Torá existe o que nós judeus chamamos de Shelosh Ezremidot, os 13 atributos da misericórdia do Eterno. A misericórdia do Eterno tem 13 atributos, ou seja, alguém pode cometer um pecado punido com a morte, mas se essa pessoa realmente se arrepender, o Eterno, que é misericordioso, são 13 atributos da misericórdia, Shelosh Ezremidot, o Eterno pode perdoar os pecados desta pessoa. Então vejam só, o Eterno perdoou o rei Davi, perdoou o povo de Israel pelo pecado do bezerro de ouro, perdoou o rei Menassés, que ele sacrificou aos ídolos os seus próprios filhos. Ele matou os seus próprios filhos em sacrifícios idólatras e ele se arrependeu, o Eterno perdoou. Então, tal como o Eterno perdoou tantas pessoas no Tanar, o caso a mulher adúltera, ela se arrependeu verdadeiramente e Yeshua, que é uma manifestação do Eterno, Yeshua é um homem, mas o espírito do Mashiach é o espírito do Eterno, por isso que a Peshita aqui nesse texto chama de Maria, de Adonai, de Senhor Iá. Então Yeshua, ele que é o porta-voz do Ensof,
do ser infinito, Yeshua liberou o perdão porque ele viu o coração daquela mulher e ele viu que ela realmente tinha se arrependido. Voltando um pouco também sobre a história da mulher adúltera, que ela consta em alguns manuscritos e não consta em outros. Vejam só, isso daí, gente, isso acontece até com a Torá. Nesse livro aqui do Rabino Mark Shapiro, ele explica que na Idade Média havia rolos, se Frei Torá, havia rolos da Torá que tinham 11 versos a mais do que outros rolos da Torá. Todo mundo acha que a Torá é um rolo único, que um é igualzinho ao outro. Não! Os próprios textos massoréticos possuem várias divergências entre si, não só divergência de letras, de palavras, mas até de versos. Um texto com 11 versos a mais do que o outro. Isso existem várias provas sobre isso. Então, se até o próprio livro da Torá tinha uma versão maior do que a outra, o Evangelho de Yohanan, João, há uma versão sem a história e uma versão com a história da mulher adúltera, e nós vimos que, tal como o Eterno perdoou o rei Davi, perdoou o pecado do bezerro de ouro, perdoou o rei Manassés, tal como o Eterno liberou perdão por pessoas que praticaram pecados punidos com a morte, Yeshua liberou a palavra do Eterno para perdoar aquela mulher. E como nós podemos aplicar essa história da mulher adúltera hoje? Está se aproximando o Rosh Hashanah, está se aproximando também Yom Kippur. O Eterno, ele quer que você que me ouve se arrependa dos seus pecados. Muitas pessoas me mandam e-mails relatando pecados sexuais, pecado de adultério, pecado de homossexualismo, pecado de pornografia. O Eterno pode mudar a tua vida, ele pode mudar a tua história, mas para isso você precisa se arrepender. Techuvá, traduzida geralmente como arrependimento, significa literalmente retorno. Retornar ao Eterno e significa que você tem que deixar de fazer isto que você está fazendo. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão me ouvindo agora possuem pecados no campo sexual, possuem outros tipos de pecados, mas você tem que se libertar. Yeshua, ele veio para libertá-lo do pecado. Yeshua HaMashiach ensinou: aquele que comete pecado é escravo do pecado. Yeshua quer te libertar para que você possa servir ao Eterno. Eu conheço e tenho testemunho de várias pessoas que se libertaram da pornografia, do adultério, do homossexualismo e de tantos outros pecados nas mais diversas áreas. E o Eterno está fazendo com que você assista este vídeo. Para quê? Para você tomar uma decisão, se arrepender e seguir o que Yeshua ensinou. Vá e não peque novamente. Abandone o pecado. Ah, mas como eu vou abandonar o pecado? Eu me sinto preso, eu não consigo. Você tem que ter vida de estudo das Escrituras diariamente. Vida de oração, vida de jejum, vida de consagração. Você não pode, ora, servir ao Eterno e ora, acessar pornografia. Você não pode poluir a sua mente com essas novelas terríveis da televisão que ensinam só pecado. Pare de ver essas coisas que poluem a sua mente e fazem uma lavagem cerebral satânica para que você esteja aprisionado pelo pecado. Pare de ver, desligue a televisão. Desligue a televisão que se tornou o seu ídolo. A televisão pode ter se tornado o teu bezerro de ouro. Para de ver coisas mundanas, porcarias e comece a acessar o Eterno. Oração, estudo das Escrituras, louvor, adoração. Quando você encher a sua mente de coisas celestiais, sua mente será liberta de tudo aquilo que te aprisiona. Essa mensagem sobre a mulher adúltera é muito propícia, repito, está chegando o Rosh Hashanah, Yom Kippur, momentos em que o Eterno vai abrir o seu livro para julgar os teus atos.
Nestes dias o Eterno irá abrir e verificar as tuas obras. E como você se apresentará diante do Eterno? Como diz o Talmud, para você ter temor ao Eterno, saiba que existe um olho que tudo vê, um ouvido que tudo escuta, e que todos os teus atos estão sendo registrados em um livro. Tudo que você faz é registrado. O Eterno vê e ele ouve tudo o que você faz. Então se arrependa. Não perca essa oportunidade de fazer techuvá com Yeshua HaMashiach. Não perca essa oportunidade que o Eterno está te dando. Eu conheço líderes que estão atolados no pecado. Eu tenho amigos pastores, tenho amigos no judaísmo. A questão do pecado, gente, independe de denominação, independe da placa, do nome. Há rabinos presos pelo pecado, há pastores evangélicos, há líderes dos mais diversos tipos. Só Yeshua HaMashiach pode libertá-lo. Se o Filho te libertar, tu serás verdadeiramente livre. Aproveite e faça techuvá enquanto há tempo. Eu estarei fazendo tefilot, orações, por todas as pessoas que estiverem assistindo a este vídeo e estiverem precisando de libertação. Você pode comentar no YouTube, mas às vezes você não quer comentar, que é uma questão pessoal sua. Não precisa. Mentalize, porque o Eterno sabe de todas as coisas. Eu estarei fazendo tefilá, estarei orando pela tua vida, e eu creio que em nome de Yeshua HaMashiach tu serás liberto e será um novo homem. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Bishem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach. Vou falar em aramaico, Shlama Uburkate, paz e bênçãos do Mashiach sobre a tua vida.